virtual, cobrando da prefeitura agilidade para o processo. Isso para a gente é fundamental. Eu, graças a Deus, estou empregado, bem empregado, trabalho em muitos lugares e a minha vida não está financeiramente dependendo do projeto. A gente faz muito por amor, mas também recebe. Mas alguns que aqui estão dependem exclusivamente desse projeto e estão há muito tempo sofrendo sem recurso para isso. Então, se vocês puderem ajudar, a primeira parte já fizeram, investindo para o projeto continuar, e a gente vai fazer com muito amor, mas ajudar nesse pedido à prefeitura por agilidade nesse processo de organização financeira dos projetos, eu já de antemão agradeço bastante a vocês. Tá? Uma ótima noite a todos, Eloá, Ana, Carolina, Yasmin, Kaique. Hoje estamos usando uma ferramenta diferente, né, o Google Meet, então vou aqui só me organizar com ele, com vocês. Para quem está assistindo na gravação, eu sou o professor Felipe Fernandes, essa é a aula 2 do nosso módulo de qualificação. Separei um tema importante para a prova, um tema difícil, né, já eu revelo aqui para vocês, mas chamando a atenção para a questão dos compactos, né, como o professor William falou muito bem, a ideia do compacto é conseguir trabalhar de maneira mais aprofundada com alguns temas que serão úteis para o exame de qualificação. É o caso do meu compacto, que é a globalização, o assunto que mais cai na prova na primeira fase, e a geopolítica da atualidade. Assunto da China, conflito dos Estados Unidos com China, conflitos territoriais pelo planeta. Esses temas são muito recorrentes na prova. E para quem é da específica, já é uma preparação para a prova lá do final do ano. A vantagem que com mais tempo e para um grupo, né, mais específico, a gente consegue fazer mais exercícios, aprofundar a discussão, né, trabalhar num nível diferenciado para que você consiga a sua qualificação. Eu sou um ex-aluno da UERJ, estudei lá, fiz esse modelo de prova que vocês vão fazer. Fui aluno conceitual no exame de qualificação, trabalho há muitos anos com preparação de vestibular, né, são 22 já, e a especialidade nossa é vestibular, Enem UERJ, né, trabalhamos com outros concursos, é claro, mas a especialidade essa a gente entende da prova. Então, se vocês acreditarem, certamente ajudaremos vocês, primeiro, para conseguir o conceito, que é o máximo necessário para levar, que é o conceito A. E segundo, para você passar. A gente conhece a prova e tem como te ajudar, tá bom? Sem mais delongas. Oi, Felipe, tem um vídeo aqui para passar antes. Ah, então tá bom. Então vou fazer mais uma surpresinha. Já eu volto. Isso. Boa noite, pessoal. Aqui é a Thaís. Tudo bem com vocês? Pessoal, como o William falou, já tem o grupo, né, da turma de Direito, da turma de Medicina. Quem não estiver no grupo, né, e fizer parte, né, fala comigo, tá? Para eu poder adicionar. Vou passar aqui agora um vídeo super especial do professor Dicro, fazendo um convite para vocês, tá? Vocês sabem, né, que uma preparação estratégica aprofundada faz toda a diferença. Então, deixa eu colocar aqui o mestre aqui para vocês analisarem, né? Peraí, só um momento. Olá, meus queridos alunos, estou aqui para uma chamada especial, um curso compacto, genética, uma matéria que vem acontecendo de um modo muito prevalente, tudo quanto é prova, e com questões de um nível melhorado. Então, eu vou estar aqui para aprofundar a genética com vocês e preparar para qualquer tipo de prova, para o Enem, para o UERJ, para o Unicamp, o que for. É necessário um material de excelência que eu fiz, e vocês terão ele em mãos, e aqui nós vamos discutir os meandros dessa linda parte da biologia chamada genética. Conto com a presença de vocês, fiquem com Deus e venha para a aula.
Até. Então é isso. Tava dando eco aqui minha voz. Vocês sabem, né, que a gente esse ano está super empenhados em passar, tá? Bater a meta de 160 aprovados, né? E conseguir ultrapassar 2025, 2026 esse número. Então, assim, esses compactos, né, são aprofundamentos certeiros para isso, para sua aprovação, né? Eu vou fazer agora aqui o sorteio, tá? Rapidamente, Felipe, para não pegar muito a sua aula, fazer aqui o sorteio, tá? De uma pessoa que vai ganhar esse compacto de genética. Vou fazer aqui agora ao vivo. Vamos lá. A ganhadora foi a Giovana Tavares. Giovana, pode me chamar aí no privado, tá bom? Parabéns, fala comigo que eu te coloco no grupo de compacto, tá bom? E quem tiver interesse também, é só falar comigo. Boa aula, Felipe. Muito obrigado, Thaís. Parabéns, Giovana. Deu sorte, hein? Aproveite bastante essa aula. Bom, sem mais delongas, chegamos ao assunto da nossa aula. Tem uma matemática hoje aí que vocês não gostam muito, mas vou tentar torná-la mais simples e fácil de entender. Nosso tema é cartografia. E só para ter uma ideia, cai todo ano esse assunto na prova, no exame de qualificação da UERJ. E isso quando não cai na qualificação e na específica. Obviamente, nosso assunto aqui envolve a qualificação, e eu vou só ajeitar aqui a imagem para conseguir ver vocês no chat. Pronto. Se precisar, eu consigo ver vocês. Estão vendo a minha tela aí? A capa da nossa aula? Maravilha. Podem mandar pergunta por aqui, pelo chat, ao longo do caminho. Se alguém precisar abrir o microfone para falar, a gente organiza essa participação. E vamos começar. Cartografia nada mais é, do que uma ciência vinda da arte, responsável por representar porções da Terra, ou a Terra como um todo, num mapa, num pedaço de papel, numa tela. A ideia é, a partir das técnicas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, simplificar o entendimento desse espaço geográfico, né, num pedaço de papel. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo algumas representações, né, o registro mais antigo existente, né, de uma referência de representação de mapa. Sem nenhum curso com a parte científica da matemática, um próprio mapa, uma imagem de satélite, uma fotografia aérea, entre outros. O fundamental aqui, no entanto, é que, ao trabalhar como cartografia para configuração de um mapa, de uma carta ou de uma planta, o que é necessário... Como é que é? Minha segunda aula do ano. O que é fundamental é reconhecermos os elementos existentes dentro de um mapa. Todo mapa precisa ter um título, né? Vai ter um tema central, e esse tema ele virá acompanhado de informações apresentadas na legenda. Esse aqui, por exemplo, é um mapa de densidade demográfica. Tema da aula de população tem a ver com a distribuição da população no espaço, áreas mais concentradas e áreas menos concentradas. Percebam que nesse mapa eu elimino muitas informações, mas acrescento outras que não têm relação direta com o tema. É o caso, por exemplo, das bacias hidrográficas, os rios que aqui estão. Vou aumentar um pouquinho. Os rios que aqui estão. Qual a razão do rio, né, das bacias hidrográficas estarem aqui representadas? É lembrar que o curso dessas águas acaba por também definir a forma como
nós ocupamos o espaço. A gente tem uma tendência a ficar sempre próximo de rio por conta de navegação, de abastecimento, de irrigação, de pesca, entre outros. Então, você vai encontrar uma população mais fortemente concentrada no litoral, desde o período colonial, nossas relações comerciais voltadas para o exterior e assim por diante, mas com núcleos para o interior, por exemplo, Manaus, lá no Amazonas representa um polo industrial importantíssimo, que só existe aqui exatamente pela possibilidade da navegação de escoar essa produção de uma forma mais barata. Então, tirando essa parte, né, que é o tema e a legenda, aqui bem apresentados, a gente vai para a parte mais técnica para a configuração do mapa. O primeiro deles está aqui embaixo, ó. É o sistema de orientação. Todo mapa, toda carta, não importa o seu formato, ele precisará ter um sistema de orientação identificado. Nesse caso aqui, ó, tem apenas a ponta de uma seta com um Nzinho aqui, né, indicando o norte. Isso aqui, na verdade, é só uma simplificação de uma imagem que vocês conhecem muito bem, que é a da Rosa dos Ventos. O sistema de orientação, ele é indispensável na localização cartográfica. Você precisa ter sempre um ponto de referência. E normalmente, não é sempre, normalmente esse ponto é o norte. Inclusive, nesse mapa aqui, se não tivesse o N e só a setinha, por convenção, a setinha teria que estar apontando para o norte. Mas lembre-se, sempre que você olhar para um quadro, como é o caso aqui da tela, né, a gente vai ter normalmente a Rosa dos Ventos apresentada assim. Mas esses pontos aqui, eles estão em alguma direção do horizonte. Ou seja, essa Rosa dos Ventos, ela poderia estar em qualquer posição. Desde que corretamente orientada, não importa a posição que ela esteja, ela poderá ser representada. Ok? Partindo do começo, se fica um desses orientadores, por exemplo, um ponto cardeal, que é esse em vermelho aqui, todos os outros você consegue traçar sem dificuldade. O oposto ao norte, que é o sul, o oposto ao leste, que é o oeste, além dos pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, e os subcolaterais, que vocês não costumam trabalhar muito. Tá travando? Melhorou agora? Vamos devagarinho, então. É isso. Bom, sempre que um subcolateral aparecer, que é esse aqui, o subcolateral ele vai ter um nome composto, formado sempre por um cardeal e um colateral que ele está inserido. Por exemplo, esse aqui que está entre o norte e o nordeste vai ser o norte-nordeste. Esse aqui que está entre o leste e o nordeste vai ser o leste-nordeste. Sempre o cardeal primeiro e o colateral na sequência. Tudo bem? Vamos de maneira prática. Essa imagem que vocês estão vendo aqui caiu numa prova de vestibular e é feita pela própria banca que faz a UERJ. A pergunta da questão era a seguinte: no dia que essa foto foi tirada, o Sol se pôs exatamente atrás do Cristo. Para qual ponto cardeal, aproximadamente, o braço direito do Cristo está apontando? Vou repetir, hein? No dia em que essa foto foi tirada, o Sol se pôs exatamente atrás do Cristo. Para qual ponto cardeal aproximado o braço direito do Cristo está apontando? Vamos devagar, hein? Bom, sempre que a orientação acontecer na natureza, especialmente, você tem que ter um referencial. E ele te deu um. O Sol não se pôs atrás do Cristo? Como é que você aprendeu lá com a tia no ensino fundamental? O Sol nasce a leste, né, o nascente, e ele se põe a oeste, o Sol poente. Se ele está se pondo atrás do Cristo,
E a questão deu um facilitador, botou o Cristo como se fosse você nessa posição, né? Se ele está se pondo atrás de você, oeste, obrigatoriamente para frente, ele vai ser o leste. Né? Se eu tenho para trás o oeste, para frente vai ser o leste. O braço esquerdo vai estar apontando para o norte e o braço direito, que era a resposta, apontando para o sul. A única coisa que a questão fez, eu vou voltar na imagem anterior da Rosa dos Ventos, tá vendo aqui, ó? Foi fazer isso aqui, ó. Pensa você nessa posição aqui, olhando para o leste. O sol se pôs atrás, o braço esquerdo do Cristo está para o norte e o braço direito para o sul. Essa era a nossa resposta. Boa pergunta, Isabela. Esse negócio de para baixo e para cima não existe na cartografia. Quer ver, ó? Eu vou fazer uma outra questão, usando a mesma imagem, tá? No dia que essa foto foi tirada, o sol se pôs exatamente no braço direito do Cristo. O direito do Cristo. Ok? O sol se pôs aqui. Para qual ponto cardeal o Cristo está olhando? Para frente. Qual é o ponto cardeal? Tem alguém com o microfone aberto aqui. Olha aí, por favor, tá dando um chiado. Repito, no dia em que essa foto foi tirada, o sol se pôs na direção do braço direito. O braço direito. Esse aqui. Para onde o Cristo está olhando, considerando o ponto cardeal? Vou voltar lá na Rosa dos Ventos. Se o braço direito é que está no oeste agora, porque o sol se pôs nessa direção, o que eu estou fazendo, na verdade, é isso aqui, ó. O oeste está para o direito, obrigatoriamente o leste está para o esquerdo. O norte está para trás e o sul está para frente. Eu estou girando a Rosa dos Ventos. Por último, para fechar, vou até diminuir aqui para botar as duas imagens juntas, tá? No dia em que essa foto foi tirada, o sol se pôs exatamente no braço esquerdo do Cristo. Para onde o Cristo está olhando? Considerando o ponto cardeal. Oeste. Está o braço esquerdo. Para frente. Está o norte. É isso. O que eu fiz foi basicamente torcer a imagem. Só isso. Se você olhar, é até uma questão simples, né? Essa condição de orientação. No entanto, como a gente tem um hábito, né, de olhar a Rosa dos Ventos assim, qualquer posição que ela esteja diferente do habitual gera um desconforto. Mas lembrem-se, busquem sempre o referencial. Pode ser o ponteiro do relógio, que pode representar aqui os pontos cardeais e colaterais, por exemplo, né? 12 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Você pode, né, usar esse referencial também. Desde que você encontre um, você consegue definir todos os outros. Sim. Pontos cardeais são os pontos de referência da Rosa dos Ventos. Norte, sul, leste, oeste. O que está em vermelho aqui. Tá? Os pontos colaterais são os que estão em azul. Eles estão entre dois pontos cardeais, bem no meio. O leste e o norte, por exemplo, fazem aqui um ângulo de 90 graus, né? Aqui ele está em 45. 45 mais 45 aqui, 90. E o subcolateral, ele está entre um cardeal e um colateral. Esse é o mais fácil de identificar o nome, porque ele é um nome composto pelo cardeal e o colateral no qual ele está inserido. Calma que daqui a pouco a gente vai para as questões. Tem uma lista grande de exercícios aqui, tá? Então, bem devagarinho.
Voltando para o meu mapa aqui, o outro que também é importante em relação à orientação é o que a gente chama de coordenada geográfica. As coordenadas, basicamente, vão servir aqui para definir a localização de qualquer ponto no território e, entre pontos, uma rota entre elas. Duas informações são importantes: as latitudes e as longitudes. Um navio, né? Um navio com a bomba, você tem lá a coluna, né? A, B, C e D, né? As linhas 1, 2, 3, 4, e aí você escolhe uma letra e um número para identificar o local onde você quer jogar a bomba. Tá? Esse é o ponto decisivo para a nossa questão. Deixa eu tirar aqui a minha imagem um pouquinho, para ver se isso ajuda a travar menos. A internet aqui aparentemente está direita. O Meet, infelizmente, às vezes deixa a gente na mão. Vamos lá. Bom, as latitudes são sempre linhas paralelas à linha do Equador. Tá? E essas linhas, elas variam de 0 grau, que é a linha do Equador, até os polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, variando de 0 a 90 graus. Então, sempre que eu traçar uma latitude, uma linha paralela, são círculos concêntricos do Equador até os polos, eu vou definir aqui uma variação entre 0 e 90 graus. Aqui começa a nossa diversão. Quando eu separo o Equador em latitude aqui, norte e sul, esses dois hemisférios que surgiram, norte e sul, eles podem ter outros nomes, tá? Esse resuminho aqui está bem identificado. Por exemplo, norte boreal ou setentrional. Por exemplo, eu falo porção setentrional da Europa, é o norte da Europa. Porção setentrional do Brasil, é o norte do Brasil. E assim vai. Como sul, pode ser chamado de austral ou meridional. Já teve uma questão bem antiga na UERJ que falava assim: Ushuaia, na Argentina, é a cidade mais austral do planeta. Significa que ela está mais ao sul. Tá? A Austrália tem esse nome porque imaginava-se ser, quando encontrada, né, a porção de terra mais ao sul. Descobriu-se que não, mas o nome ficou. Né? Austrália significa terra mais ao sul. Tá? Diferente da latitude, as longitudes já são linhas meridionais que se encontram nos polos, como se fossem bambolês amarrados tanto no polo norte quanto no sul. E aí, ao invés de separar, como na latitude, de 0 a 90, os meridianos dividem em dois hemisférios, o leste e o oeste, de 0 a 180 graus cada. Então, tenho 180 graus para o leste e 180 graus para o oeste. Esses também têm sinônimos, que vocês estão mais acostumados, né? A porção leste, por exemplo, ela é oriental, e o oeste é a porção ocidental. Esses nomes vocês estão mais familiarizados. Para entender isso aqui e ganharmos tempo, vou lá em um exercício. Tem muito assunto para a gente ver aqui. Tá? Vou lá num exercício que vai ajudar a gente a entender isso bem. Quem está com o material aí, está acompanhando, pode olhar, por exemplo, a questão de número 16. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para a gente ver. Só para a gente entender bem, ok? Pois bem. Diz assim na questão: ó. As coordenadas geográficas compõem um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o globo, no qual são identificados os paralelos e os meridianos. Paralelos são, né, as linhas ligadas às latitudes,
meridianos as longitudes, para a localização do mapa. Aí a pergunta é, observando o planisfério acima, é correto afirmar-se que o ponto... Repara aqui no cantinho, ó, tá vendo uma seta apontando para o norte? Obviamente, esse mapa está numa posição que a gente está mais habituado. Então, eu já sei que para lá é o norte. Só que eu preciso achar primeiro as duas linhas de referência. Por exemplo, eu tenho que pegar aqui e achar a linha que define o Equador. Vou lá em 0 grau, ó. Linha do Equador está aqui. Separei os dois hemisférios, norte e sul. Tudo aqui é norte, tudo aqui é sul. Separei também, a partir do meridiano de Greenwich, o 0 de longitude. E aí, tudo que está aqui é leste, tudo que está aqui é oeste. Ok? Primeira coisa que você vai fazer para identificar as coordenadas é pegar as coordenadas de referência. Aí ele vai dizer aqui, ó, na letra A, o ponto B, que está aqui, ó, localiza-se nos hemisférios meridional e ocidental. Já está errado, né? Meridional não é mais ao sul. Como ele está mais ao norte, já está fora. E ocidental seria oeste, né? A leste, tudo que está aqui é oriental. Então já está fora. B. Ponto B. Localiza-se nas coordenadas de 40 graus de latitude. Se eu olhar aqui, tem 40 graus de latitude. Se eu traçar uma nova linha, eu vou ver que do 40 graus eu chego no ponto B. Só que o que está aqui é hemisfério norte. Ele está dizendo que a latitude é sul. Para ser sul, o B tinha que estar aqui, ó, em algum ponto nessa linha. Então a letra B já está fora. Letra C. O ponto C localiza-se nas coordenadas de 20 graus de longitude sul e 40 de latitude oeste. Primeira coisa. Todos os valores que estão aqui, ó, variam de 0 a 90 graus. Então, são as latitudes. E aqui, ó, de 0 a 180 graus, são as longitudes. Então, no caso aqui, o 20 graus que está sendo apresentado é o 20 graus de latitude e não de longitude. O ponto C tem de longitude, na verdade, 40 graus oeste. Também está fora. Então, acabou a nossa questão, né? Só sobrou a letra D. O ponto A localiza-se nas coordenadas de 50 graus de latitude norte. Eu vou lá no 50. Achei o 50. E na longitude de 100 graus oeste. Esse é o ponto do planeta que eu quero localizar. Perfeito? Gabarito aqui, então, a questão 16, letra D. Olha como é que a situação é interessante. Nessa outra questão aqui, ó, a número 15, reparem na posição que o mapa está. Não é uma posição que a gente está habituado a vê-lo, né? No entanto, não tem nada de errado nele. Porque se você olhar a Rosa dos Ventos, olha para onde ela está apontando para o norte. Vou aproximar aqui, ó. Olha lá. Ela está apontando para o lado certo. Olha o sul apontado para o lado certo. O leste, oeste. Todos os outros pontos também. Quer ver, ó? Se eu virar assim, olha o mapa certinho ali. Claro que as letras estão escritas ao contrário, mas todos os referenciais, as latitudes e longitudes e a Rosa dos Ventos, elas estão corretas. Ok? Aí olha a pergunta. Já caiu até em prova específica da UERJ esse assunto aqui, tá? Levando em consideração essa imagem,
assinale a alternativa correta. As indicações de norte para cima, entre aspas, e sul para baixo são convenções, é o que a gente está habituado a ver, mas elas podem ser alteradas. Nossa resposta para marcar. Beleza? Letra A, perfeito. Agora, tá preparado para uma difícil? Tá aqui, ó. Quem tá com o material aí, questão que caiu no exame de qualificação da UERJ. É a de número 10. Vou devagarinho, tá? Reparem aqui o mapa. E a identificação de 4 pontos, ó. A, B, C e D. O texto da questão fala o seguinte, ó. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um mapa pode valer 1 milhão. Mas cuidado, todos os mapas distorcem a realidade. Todos os cartógrafos procuram retratar o complexo mundo tridimensional, né? O planeta é um geóide, né? A gente representa ele num globo, numa esfera. Em uma folha de papel, né, ou tela de TV ou vídeo, em resumo, o autor avisa, hein? Todos os mapas precisam contar mentirinhas. Mapa mente. Ele nunca vai representar com precisão a realidade. Aí, a pergunta é a seguinte. Observe o planisfério acima, considerando as ressalvas presentes no texto. Para deslocar-se sequencialmente, sem interrupções, pelos pontos A, B, C e D, percorrendo a menor distância física possível por rotas por via aérea, as direções aproximadas a serem seguidas seriam, vamos devagar, ele quer que você saia do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C e do ponto C para o ponto D em linha reta, na menor distância física possível, ok? Dá uma olhada nas alternativas. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Dá uma olhada nas alternativas. Essa questão teve uma taxa de erro altíssima quando caiu na prova da UERJ. Olhou? Pois bem, se ele quer a menor distância física possível, eu preciso lembrar que como o planeta é um globo, essa linha que está aqui, ó, bem devagarinho, essa linha que está aqui, que vai fazer 180 graus, é essa mesma linha que está aqui. Eu peguei o globo, abri de um lado e estiquei as suas pontas. Esse tipo de projeção aqui sai de um formato como esse aqui, ó, o formato de mapa cilíndrico. Esse aqui que você está vendo, ó. Eu corto, estico os extremos e abro para fazer uma estrutura retangular. Ok? Uma projeção cilíndrica vai fazer um mapa retangular como esse. Ah, Felipe, mas aquele é curvado. Não tem problema. É que eu tenho menor distorção nas altas latitudes. Esse aqui tem maior distorção. Tá? Mas é um mapa que sai de um cilindro. Vou voltar lá. Para configurar a menor distância, eu tenho que, na verdade, fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar, perdão, não é linha, é seta. Peguei aqui, ó. Do ponto A, eu vou sair nessa direção para chegar até aqui, o ponto B. Do ponto B para o ponto C. Do ponto C para o ponto D.
Simples assim, ó. Essa é a menor distância física possível para percorrer. E aí, se eu olhar as direções, aqui eu estou indo para o leste para chegar em B. Depois eu vou para o norte para chegar em C. E depois eu vou para o oeste para chegar em D. Das opções que eu tenho ali, ó, leste, norte e oeste, gabarito letra A, enquanto que a maioria que fez a questão e errou na prova, marcou a letra B. Por quê? A gente olha o mapa assim e acha que o trecho que deve ser percorrido para sair de A para B seria esse, ó. De cara dá para ver que o tamanho da seta é muito maior. E a mesma coisa vale se eu fizer ao contrário, de C para D. Esse equívoco que tem na alternativa, oeste, norte e leste, foi o mais marcado, quase 90% de margem de erro na questão. Interessante, né? Gabarito, letra A, essa é a nossa resposta. Para fechar esse assunto, uma mais difícil é a número 9. Também prova da UERJ, também exame de qualificação, só que com um nível de dificuldade bem elevado, tá? E de uma percepção diferente, embora você veja aí, é um mapa muito semelhante ao anterior, ok? Resfriado. Mais vai errar, Flávio. Você já sabe que o mapa mente, então não vai errar mais. Vamos lá na 9? De acordo com as anotações no diário de bordo, presume-se que o padre Gaspar calculou a sua localização a partir do meridiano que passava sobre a Ilha de Ferro 18 graus a oeste de Greenwich. Para ele, o seu navio estava no meridiano de 180. Vamos devagar, hein? Você consegue perceber uma linha mais escura aqui, ó? 18 graus a oeste de Greenwich. Greenwich está aqui, ó. Ok? Vou traçar, inclusive, uma linha. Você vai fazer sempre isso na tua prova para facilitar a tua vida. Achar o meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich. Ok? No texto ele diz que a sua localização a partir do meridiano passava sobre a Ilha do Ferro, 18 graus. Só que ele achava que estava em 180. Ou seja, o padre Gaspar achava que estava aqui, ó. Nessa linha que é o outro lado do meridiano de Greenwich. Começa em 0 aqui. O globo não se junta lá atrás? Essas linhas não se juntam? Então, a continuação do meridiano de Greenwich é o anti-Greenwich, 180 graus. Ok? De um lado, pensa num bambolê, tá? De um lado é o 0, do outro é o 180. Como ele estava, de verdade, usando o meridiano de 18 graus, ele não estava em 0, ele estava em 18, exatamente como está aqui. Ó. Vou aproveitar um pouquinho mais aqui. Onde, na verdade, ele estava passando, considerando o meridiano de Greenwich, já que ele achava que estava em 180 graus. É essa a pergunta, quer ver? Ó? Tem uma enrolação aqui. O romance da Ilha do dia anterior, do Humberto Eco, conta a história de um nobre europeu, de um padre, que participaram de expedições marítimas lá no século XVII. O objetivo das expedições era tornar preciso o cálculo das longitudes, tendo como referência o meridiano de Greenwich. A longitude do navio do padre corresponde a... Se ele está navegando pelos 18 graus aqui, ele achava que estava em 180. Mas, na verdade, ele estava na Ilha do Ferro 18. Onde é que ele está passando, na verdade? Se eu seguir essa linha, imaginando esse bambolê amarrado nos polos, né? Seguir essa linha do meridiano. É uma questão simples, tá?
por mais incrível que possa parecer, é uma questão simples. Presta atenção aqui, ó. Se ele tivesse no zero aqui e na volta seria o 180, se ele andou 18 graus para o oeste, ele obrigatoriamente no hemisfério leste vai ter os 180 graus menos 18 graus. Quanto é que vai dar isso? 162 graus. Ok? 180 menos 18, 162. Tem a letra C e a letra D. Só que você precisa lembrar, né? Se eu movimento essa linha em direção ao oeste, obrigatoriamente essa linha aqui também vai ser movimentada. Só que no hemisfério leste. É isso aqui que vai acontecer. Letra C, nossa resposta. O nome que a gente dá para esse tipo de informação aqui, ó, é antípoda. É o ponto oposto, considerando o meridiano aqui, né, o ponto oposto. A antípoda do meridiano vai ser sempre o grau onde você está, subtraído de 180 do hemisfério oposto. Vou dar um outro exemplo, Adriano. Vamos imaginar que eu resolva andar nessa linha aqui, ó, de 60 graus. Vou andar pela linha vermelha aqui, ó. 60 graus de longitude oeste. Tudo aqui é oeste, estou andando em 180. Lá do outro lado, qual é o meridiano que vai completar essa circunferência, né? Esse círculo, esse bambolê. A linha oposta aqui vai ser 180. Vou fazer essa conta também aqui, ó. Desse lado, tá? Para esse exemplo que eu estou dando agora. 180 graus menos os 60 graus onde eu estou. Quanto é que vai dar isso? 120 graus. Aí eu vou lá na linha do 120, ó, mais ou menos aqui, vou ajeitar aqui, ó. Essa é a linha de 120 graus. Se eu seguir por aqui, lá do outro lado, eu volto por aqui. E se for 180 graus? Se eu estiver andando, ó, como o padre achava que estava, no 180 graus. 180 menos 180 vai dar quanto? Zero. Eu estou voltando por aqui, ó. Pelo meridiano de Greenwich. 0 grau. É como se eu estivesse puxando um lado em direção ao outro. Estou puxando um lado e o outro obrigatoriamente se move em graus na mesma quantidade, só que no hemisfério posterior. No caso do zero, não vai ter hemisfério, né? Se eu estiver no 180 graus, no zero, nenhum dos dois eu vou definir o hemisfério. Mas vamos lá. Eu estou no 160 agora aqui. Aqui eu vou estar onde? 180 menos 160 vai dar 20. Eu vou estar aqui, ó, andando nessa linha de 20 graus. Tá? Estou sempre movimentando a linha de acordo com o movimento do meridiano, já que eles estão amarrados nos polos, tanto no polo norte quanto no polo sul. Naomi, sua pergunta é muito pertinente. Você botou aqui, ó. Por que o referencial é 180 leste e não oeste? Muito boa pergunta. De verdade, estando no 180. Perdão. Estando no 180. Ou no zero, tá? Ou sobre o anti-Greenwich
ou sobre Greenwich, nessas linhas não tem hemisfério. Indicador aqui. Se está em 0 de latitude, eu não estou nem no norte nem no sul. Estou em 0. Só que a questão fala de 18 oeste. Ele andou aqui, ó. 18 oeste. Então, para ele andar 18 para o oeste, ele obrigatoriamente precisa andar 18 para o leste. Só que 180 menos 18. Por isso que dá 162 no hemisfério leste. Ele te deu esse referencial. Eu sei, Flávio, é difícil mesmo. Aliás, de verdade, se você olhar, não é difícil. A gente só não tem o hábito de trabalhar com a cartografia. E aí parece um bicho de 7 cabeças. A aula de hoje é para sair daqui assim, aliviado. Eu falei, puxa, entendi. É mais simples do que eu imaginava. Isso, é porque ele fala no texto, ó. Vou mostrar o texto aqui, ó. Ele fala da Ilha de Ferro 18 graus a oeste. Se ele tivesse falado 0, seria o 180. Como ele andou 18 para o oeste, que é essa linha aqui, ele teve que andar 18 para o leste. 180 menos 18. E no caso é o 162, né? Essa conta aqui, ó. Essa aqui foi só um exemplo extra. Ok? Eu estou movimentando assim. Vou dar uma dica. Se tiver uma bola em casa, se não tiver um globo, né? Pega uma bola. Amarra um barbante assim, define um polo norte e um polo sul e amarra um barbante, uma linhazinha. E olha pela perspectiva do polo norte. Você vai ver isso aqui, ó. Quer ver, ó? Pegar vai ver isso aqui, ó. O polo norte aqui. Aqui, e o outro que é o aqui. Não importa não, tem a ver com fuso. Tem uma outra razão, mas tem uma linha aqui e uma outra linha vindo reto aqui. Greenwich e o anti-Greenwich. Aqui tem 0, aqui tem 180. Entendeu? Adriano, você vai saber que é o hemisfério leste porque não existe a possibilidade de uma mesma longitude estar no mesmo hemisfério, considerando, né, essa volta completa que ele está dando como referência na Terra. Se eu andar com alguma referência para o oeste, obrigatoriamente essa linha vai andar como referência no leste. É como se eu estivesse puxando essa linha aqui e essa aqui vindo junto. Quando eu chego em 0 aqui, por exemplo, aqui eu avanço para o 180. E se eu começar a voltar, né, andar para cá, essa aqui vai sendo empurrada para lá. E sempre nesses dois hemisférios, somente oeste e leste, já que é longitude, né? Tem a ver com meridiano. Ok? Não tem como eu, infelizmente... Deixa eu tirar meu rosto aqui de novo para ver se melhora. Show de bola, Adriano. Maravilha. Vou voltar lá na parte de teoria, hein? Calma que tem muita coisa para a gente ver. Tem muita coisa. Vamos lá, hein? O próximo assunto dentro da cartografia aqui, bem chatinho, é a escala cartográfica. Escala é uma ferramenta matemática que busca reduzir a superfície real para que ela caiba dentro de um papel, por exemplo, para você poder configurar um mapa. Tá? A ideia é exatamente proporcionar uma redução da superfície real para que ela caiba no papel. Existem duas
formas de você representar a sua escala. Uma, que é a mais chatinha delas, é a escala numérica. Essa aqui, ó, do lado esquerdo. Em que você vai ter a representação sempre de 1 centímetro no papel. E esse número aqui vai ser uma constante, tá? Eu vou ter sempre que achar o que cabe dentro de 1 centímetro no papel. E o denominador, que vai ser sempre o número maior, ele vai representar a distância também em centímetros, mas na superfície real. Então, se eu olhar essa escala aqui, ó, eu tenho em 1 centímetro no mapa, 50.000 centímetros da superfície real. Ok? O próprio StreamYard é uma ferramenta interessante, ela costuma dar menos travamento. Mas vamos ver com calma, tá? Se alguém tiver com problema na conexão aí também, não se preocupe, de repente a gente assiste um pedacinho que ter, tá? Vamos conseguir dar essa dificuldade, ok? Então, a escala numérica, ela tem uma regrinha. Todos os valores obrigatoriamente precisam estar representados em centímetros. E se não tiver, você tem que converter. Já a escala gráfica, não, ela é uma régua, que pode ser dividida aqui em quantos intervalos você quiser, pode ser representado em quilômetro, em metro, não importa. O importante é saber que quando um intervalo como esse aqui, que tem 3 quilômetros, por exemplo, 3 intervalos tem 9. Esse aqui, ó, tem só 3. E esse valor na régua, obrigatoriamente, será de 1 centímetro também, se não tiver informação apresentada. Então, se eu quiser fazer essa escala aqui, ó, por exemplo, transformar essa escala gráfica aqui, essa que eu estou apontando, em sua correspondente numérica. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar aqui 1 centímetro, o símbolo da divisão. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para ver. Vou mudar a cor, inclusive, para ficar melhor ainda para ver. Ok? 1 centímetro. Eu já vi que em 1 centímetro cabem 3 quilômetros. Só que eu não posso deixar assim. Eu preciso converter para centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te explicar um macete. Até porque na cartografia, em escala, por exemplo, a imensa maioria das questões ou vai converter de quilômetro para centímetro, ou de metro para centímetro, ou vice-versa. Uma outra medida, você sabe, é fácil de você. Ok? Como eu faço converter de quilômetro para centímetro? Eu acrescento 5 casas decimais. No caso aqui, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Esse valor que você está vendo aqui, 1 para 300 mil, é exatamente o que está escrito aqui, ó, nessa escala gráfica. A pergunta é, por quê, Felipe? Está aqui, ó. Vamos entender. 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro, ele equivale a 1.000 metros. Já 1 metro, ele é equivalente a 100 centímetros. Ok? Então, se eu quero sair de quilômetro para centímetro, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas decimais para virar metro, 4, 5 casas decimais para virar centímetro. É por isso que eu ando 5 casas decimais. Nesse caso aqui, foi só acrescentar 5 zeros. A escala virou de 1 para 3 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Por enquanto, facinho, né? Uma informação importante.
A ordem de grandeza dessa escala, ela vai levar em consideração 3 fatores. A quantidade de detalhes que eu vejo na imagem, o tamanho da área que está sendo representada e o valor do denominador, que é esse número aqui. Considerar o detalhe, por exemplo, a ordem de grandeza da escala é direta. Significa dizer que eu estou vendo mais detalhes numa escala grande. Se essa quantidade de detalhes é maior, obrigatoriamente, o tamanho da área que eu estou representando vai ser menor, porque a ordem é inversa para a questão da área. Olhando esses 2 mapas aqui, ó, o mapa do Brasil e o pequenininho aqui, que é o mapa do Rio de Janeiro, ok? O mapa que tem escala grande é aquele que tem mais detalhes. E o que tem mais detalhes é esse aqui, ó. O mapa do Rio. Eu dei um zoom nele, eu me aproximei dele e estou vendo uma área menor, mas com muito mais detalhes, com os municípios identificados aqui, por exemplo. Já o do Brasil, o Rio de Janeiro está aqui, ó. Só que ele aparece pequenininho. A área apresentada é muito grande, mas a quantidade de detalhes é menor. Ou seja, o mapa mundi e a planta da sala da sua casa. Ok? O mapa mundi e a planta da sala da sua casa. Quem é que vai ser a escala grande? A escala grande sempre será a que vai apresentar a menor área. Nesse caso, é a planta da sala. Já o mapa mundi vai ter que fazer muito mais centímetros caberem dentro de um. Ou seja, ele vira a escala pequena, porque tem a maior área representada. Vamos na prática para ver como é que isso cai para a gente? Olha a questão número 12. Questão da UERJ. Você tem aqui, ó, o Calvin e o Haroldo conversando. E na charge, a conversa deles é sobre uma viagem para Yukon. Eles estão separando o material que eles precisam, né? E no final eles pegam um globo, que é uma representação cartográfica, né? E aí o Haroldo vira para o menino e fala que Yukon está tão pertinho aqui no mapa que a viagem vai ser curta. Na verdade, né, o texto acaba sendo mais explicativo, né? A tirinha é só para contextualizar. Ele diz assim, ó: na tirinha, Calvin e o tigre Haroldo usam um globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, nos Estados Unidos, para o território de Yukon, no extremo norte do Canadá. É bem longe, né? Considerando as áreas de origem e destino da viagem pretendida, nota-se que o tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho. Ele fala: aqui está, olha como é perto, será uma viagem curta. Esse erro mostra que o Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento da linguagem cartográfica. Muito bom, Yasmin, de amor, muito bom. A escala pequena. Uma área gigantesca, que é o planeta, representado aqui, ó, numa bola, né, nessa esfera que eles estão olhando. Gabarito letra A. Agora, olha essa questão aqui, ó, sobre escala para fazer continha. A questão número 11, tá? Escala dos elementos fundamentais da cartografia, pois representa a relação entre o tamanho original da área e o tamanho representado no mapa cartografado. No mapa, cuja escala é de 1 para 500 mil, e a distância entre duas cidades é representada por 15 centímetros, a distância real entre essas duas cidades é d. Calma, Andressa, já vou chegar lá.
Vamos lá? Devagarinho, ó. Vou fazer com vocês. Ele diz que a escala é de 1 para 500 mil. Só que a resposta aqui está em quilômetros, ou seja, eu tenho as distâncias em centímetros e eu quero saber qual é a distância, mas em quilômetros, na superfície real, a distância real. Como é que eu leio isso aqui? Em 1 centímetro no mapa, eu tenho 500 mil centímetros do papel. Se eu quero a resposta em quilômetros, o que eu vou fazer? Vou converter logo, né? Eu vou tirar 5 zeros. Eu vou tirar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, aquela famosa regrinha de 3, você vai usar. Se em 1 centímetro do mapa eu tenho 5 quilômetros, em 15 centímetros eu vou ter quantos quilômetros? Facinho, né? Faço a regrinha de 3, 15 vezes 5, que é o que eu quero achar, 75 quilômetros. Resposta à letra D. Tá? Aqui eu vou ter 75 quilômetros. Resposta, letra D, de marcar. Essa foi tranquila, né? Agora olha essa aqui. A número 13. Em uma escala cartográfica, mesma coisa. A proporção entre a área real e a representada no mapa. Há 2 tipos de escala, a gráfica e a numérica. Qual é a escala aqui embaixo representada, a escala numérica, que tem a mesma informação que essa escala gráfica que está aqui apresentada? Olha que interessante. Primeira coisa importante, fazer continha, né? Mas observar aqui, ó. Reparem que de 0 até 90 quilômetros, eu tenho vários intervalos. Lembra que eu falei na explicação? Quando o intervalo existente, o menor deles, não tem valor, ele no mapa vai representar obrigatoriamente 1 centímetro. Então, nessa questão eu tenho 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, equivalente a 90 quilômetros. Então, de verdade, aqui o que interessa para mim é a variação em que 1 centímetro ele vai ter 15 quilômetros, que é esse intervalinho aqui, ó. Tá? O 15 está aqui. 30, 45, 60, 75, 90. Posso deixar assim? Nunca, né? O que eu faço? Mas sempre transformar de quilômetro para centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o meu gabarito aqui? 1.500.000 centímetros cabem dentro de 1 centímetro. Gabarito letra A. Lá na parte de teoria, Adriano, sempre que o intervalo, o menor intervalo possível, ele existir e não tiver informação, ele vale 1 centímetro. Então aqui tem 1 centímetro, é a parte em preto, mais 1 centímetro em branco, mais um em preto, mais um em branco, mais um em preto, mais um em branco. Marcelo, a imensa maioria, nem todas, eu coloquei algumas que estão em assuntos relacionados que facilitam o nosso entendimento. Essa aqui, por exemplo, não é da UERJ, mas é um modelo semelhante que a UERJ cobra. As outras que a gente fez, praticamente todas elas são da UERJ. Tá? Então, Isabela, vale 15. E 15 quilômetros. Aqui, ó, eu vou ter 15 quilômetros, 30.
aqui, 45, 60, 75 e 90 quilômetros. Ok? Como não tem aí informação, a régua, cada intervalinho aqui vai ter 1 centímetro. Se ele te der o valor, você considera o valor que tem. Mas quando não tem valor, e no caso da imensa maioria, ela vai ter 1 centímetro. Vou pegar um exemplo aqui de uma outra questão que tem essa escala assim, que é a escala gráfica. Quer ver? Ó? Vamos pegar essa aqui. Ó. Tá dando para ver aqui embaixo? Vai deformar um pouquinho. Tem uma régua aqui, ó. Consegue ver? Vamos transformar essa escala gráfica em sua correspondente numérica? Tá aqui, ó. O intervalo que está aqui é único. Então, obrigatoriamente, ele tem 1 centímetro, que é o do papel. E ele diz que tem 5.000 quilômetros. Olha o mapa do planeta aqui, né? 5.000 quilômetros. Então, ele já tem aqui, ó. 1, 2, 3. 5.000 quilômetros. Eu não posso deixar assim, porque na escala numérica eu tenho que transformar em centímetros. O que eu faço? Mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Essa informação que eu acabei de escrever aqui, tá? Vou botar o ponto aqui só para facilitar a leitura, tá? Eu acabei de fazer aqui, é exatamente o que está escrito aqui, ó, nessa reguinha. Mesma coisa, tá? Foi o que eu fiz na questão anterior. Agora, olha para essa régua aqui e pensa, por exemplo, nessa régua, se ela tivesse 2 intervalos, tá? 2 intervalos. O próximo intervalo aqui teria quantos quilômetros? Perfeito. 10.000 quilômetros. 2 centímetros. E 15.000? 3 centímetros. E 20.000? Centímetros. E assim por diante. Na verdade, Gabriela, não vai ser 15 quando não der o valor. Ele vai ser 1 centímetro quando não der o valor. Porque esse valor aqui em cima a gente tem, ó. Não está variando de 0 até 90? De 0 a 30 está aqui. Qual é o meio do 30? É o 15. É a metade. Metade aqui, ó, entre o 30 e 60, metade entre o 90 e o 60. Então, o 15, embora não tenha informação, eu tenho como deduzir porque eu tenho todos os outros intervalos. Perfeito. O único que eu não preciso deduzir é quando o intervalo existir. Porque no mapa ele vai ter sempre 1 centímetro. Como nesse último que a gente fez, que eu peguei aleatoriamente. Será que tem outro? Deixa eu ver aqui se tem outro com régua. Eu acho que tem. Não tenho certeza. Ah, tem, ó. Aqui, ó. Tá dando para ver? Olha aqui o intervalo, ó. 1 centímetro, 2.645. 2, 5.290. Como é que eu transformo essa escala gráfica aqui na sua correspondente numérica? Eu já tenho 1 centímetro no mapa. 2.645 quilômetros. Macete. Centímetros. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. O que está escrito ali em cima está escrito aqui embaixo. O que está escrito aqui está escrito aqui. Foi?
Tranquilo? Show! Isso é mais difícil do que parece, tá? Vamos mais um pouquinho. Do que é necessário para um mapa existir, ó, já falamos das orientações, da escala, falta só a projeção. Ok? Projeção é a parte mais difícil da cartografia. Por quê? Eu preciso levar em consideração uma forma geométrica que possa representar a superfície da Terra de modo a facilitar o seu entendimento. Pegar algo tridimensional, como é a Terra, vamos pensar no globo, tá? E transformar em um mapa retangular como esse aqui. Esse globo, virando um cilindro, terá um formato como esse. Mapas cilíndricos são os mais comuns que a gente utiliza. Os mais comuns. Mas existem também os de projeção cônica, como esse aqui apresentado, são azimutal. Pega um ponto central e longitudes a partir desse ponto de referencial concêntrico, ok? Então eu tenho 3 imagens que são as mais comuns: cilíndrica, cônica e azimutal, como essa aqui. Dependendo dessa forma geométrica que eu escolha, o mapa ele pode ter maior ou menor deformação de áreas, de ângulos ou de distâncias. E aí, essas 3 informações complementares aqui, e é meio decoreba mesmo, tá? Não tem muito o que fazer nesse caso. Você vai ter, por exemplo, uma projeção cilíndrica conforme, ou equivalente ou equidistante. Essas 3 variáveis, área, distância e ângulo, de algum modo, tá? Para que uma delas seja preservada, as outras 2 vão ter que ser distorcidas. Por exemplo, na equidistante, que é o nome mais fácil de entender, as distâncias vão ser preservadas. Em compensação, ângulos e áreas vão ser distorcidos. Na equivalente, eu preservo a área, mas o ângulo e a distância vão ser distorcidos. Na conforme, eu preservo o ângulo, mas eu distorço a área e distância. Ou seja, nenhum mapa, absolutamente nenhum mapa, vai conseguir representar a realidade. E aí, os 2 principais exemplos de projeções cilíndricas, para a gente entender e ir para os exercícios, é o mapa, tem esse contorno que vocês estão vendo, a chamada projeção de Mercator, ou Mercator, e a em verde, que é a projeção de Peters. Ambas são projeções cilíndricas, mas que usam técnicas diferentes. Nenhum dos 2 está errado, embora nenhum deles represente a superfície com precisão. Repare, por exemplo, nessa área aqui, ó, que corresponde à Groenlândia. Está numa latitude extrema do mapa, né? Percebam que a Groenlândia é praticamente do tamanho aqui, ó, da América do Sul, o que na verdade não é. Em um outro mapa que também deforma, olha como é que a Groenlândia está sendo apresentada. Bem diferente do mapa de Mercator. O que significa isso? Todos os mapas vão distorcer, e no caso das projeções cilíndricas, as distorções estão especialmente nas mais altas latitudes. Quanto mais próximo do polo, mais distorcida será essa representação. E especialmente considerando a de Mercator, que é essa aqui, ó, a mais comum que a gente usa,
Dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Questão da UERJ, hein? A de número 8. Percebam que na imagem 1 existe um rosto de perfil aqui, né? A silhueta de um rosto. Testa, nariz, boca. Aqui eu estou no globo. A cabeça está com uma feição bem parecida com a feição, né, original de alguém que está de perfil, né? Essa mesma imagem, feita na projeção de mercador, olha como é que ela fica deformada. A testa, né, fica esticada, a nuca fica esticada, o queixo fica esticado. As maiores latitudes vão sofrer as maiores deformações. E aí a pergunta, quer saber de você? Considerando o território da América, qual deles, usando a projeção de Mercador, terá a sua área mais ampliada, mais deformada? Boa observação, Yasmin. Vai estudar geografia, vai estudar história, tenha sempre um mapa na tua mão, para você poder olhar o lugar que ele está falando e meio que se familiarizar com a localização geográfica, com a imagem. Essa questão, por exemplo, traz não só um conceito de cartografia, mas uma distribuição também das terras. Muita gente que errou a questão, por exemplo, errou porque não sabia que a Groenlândia ficava na América. Aqui, ó, embora seja da Dinamarca, até o Trump querer tomar, né, da Dinamarca, essa discussão está acontecendo. No meu compacto de geografia, eu vou falar sobre esse assunto. Ela é um território que fica na América. E de todos aqueles lá, México, Argentina, é o que tem a maior latitude. Ou seja, vai ser aquela que vai ficar mais deformada. Groenlândia, letra D. Essa é a nossa resposta. Bota sempre o mapa na tua mão, tá? O mapa de países. Para você estudar. Sim. Tranquilo? Vamos mais uma. Também foi da UERJ. O assunto é o mesmo. Só que a imagem tá um pouco difícil de ver, tá? Tá em tons de cinza aqui. Vou chamar a atenção o que é necessário, tá? Aqui está as ilhas que formam o território do Reino Unido. Na verdade, a Grã-Bretanha aqui, né? Onde eu tenho Inglaterra, País de Gales, Escócia, mais a Irlanda do Norte e a Irlanda. Tá tudo aqui. Essa é a latitude que a gente usa na projeção. E ele quer saber em qual projeção aqui. Esse mesmo Reino Unido, que aqui está na localização real, se ele fosse projetado na linha do Equador, o Equador passa por aqui, olha como é que a área dele ficaria menor. E se ele fosse projetado na latitude da Groenlândia, essa cor mais clara aqui, ó, olha como é que a área fica maior. Fala para mim, qual é a projeção que vai deformar a área, deixando-a maior quando eu aumento a latitude e menor quando eu diminuo a latitude? Gabarito. Mercator ou mercador, tá? Letra C, nossa resposta. Se ele vai, né, deformar essa área, a projeção de mercador, obrigatoriamente, já que ela distorce a área, ser uma projeção cilíndrica conforme. Deu para entender? Tranquilo? Última questão
sobre a projeção de Mercador. Também caiu na UERJ. Primeira fase. Olha a imagem aqui, ó. Segunda questão, a linha 1 do mapa é a menor distância entre Nova York e Madrid e não a número 2. Ora, tu aprendeu que a linha reta é sempre a menor distância entre dois pontos. Só que na projeção de Mercador, a linha número 1 é menor que a número 2. Por qual razão? Quando eu pego o globo, corto em cima e estico as extremidades para fazer um mapa cilíndrico retangular, o que era na esfera, né, do globo redondo vai ficar reto, e o que era reto vai ficar redondo, né, ovalado, né, circular. Tudo graças à forma esferoidal do planeta. A esfera, para transformar uma bola num cilindro, para depois virar um mapa plano, o trajeto mais curto, o que na verdade na natureza vai ser uma reta, é o número 1 e não o número 2. E dessas questões de projeções, essa número 3 aqui, ó, é a mais difícil. Também primeira fase. A questão mostra aqui, ó, se dá para ver bem, um mapa aqui atrás, numa posição não muito usual. A América está aqui, ó, a África está aqui, mas fica evidente que ele só está cortado numa posição não muito usual, que é um mapa cilíndrico retangular. Ok? É o mesmo mapa que está aqui embaixo. Tudo bem? Nessas duas representações, no entanto, o texto da questão diz que esse mapa 1 foi feito de maneira equivocada e corrigido para o mapa 2 alguns dias depois. Olha como é que está escrito aqui, ó. Os mapas acima, publicados em momentos distintos pela revista The Economist, representam o alcance calculado para os mísseis balísticos da Coreia do Norte. No mapa 1 do dia 3/5, os mísseis não atingem plenamente o espaço continental dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. Círculos concêntricos, né? A Coreia do Norte está aqui. Círculos concêntricos. O raio aqui definido, concêntrico. O mapa 2, publicado, né, alguns dias depois, corrige essa informação, revelando a vulnerabilidade dos Estados Unidos. Toda a área aqui, ó, pode ser alcançada. De verdade, seguro só o Brasil. É o extremo aqui da América do Sul, e o Brasil. Aí a pergunta é: a correção das informações do mapa 1 decorre da seguinte característica desse tipo de representação na superfície. O mapa 2 está certo e 1 está errado. As deformações resultantes da projeção utilizada. Se eu escolhi uma projeção de Mercador, o ponto de referência, na verdade, nunca poderia ser esse aqui, ó, circular. E sim esse. Para que fosse circular assim, a projeção escolhida teria que ser azimutal. E aí o mapa estaria numa posição completamente diferente aqui embaixo do usual. Ele estaria sendo representado como nessa imagem aqui, ó, por exemplo. Olha aqui, ó, a Antártida. Olha como é que essa mesma área vai ser representada no mapa cilíndrico. Olha aqui a Antártida esticada aqui, ó. Por quê? Porque eu pego o extremo do mapa e estico. Principalmente na projeção cilíndrica de Mercador.
Alguém abriu o microfone aí, hein? Acidental. Acontece. Agora, ó, atenção, hein? Olha como é que fixar a imagem de mapa é interessante. Reparem que esse mapa que está aqui embaixo, ele é de projeção cilíndrica, mas ele é diferente de Mercator. A África está mais destacada aqui na porção central do mapa. A Groenlândia aparece bem menor em área. Lembra daquele mapa que eu usei como referência para a gente trabalhar essas questões? Olha ele aqui, ó. De Mercator, está contornado em preto. E em projeção de Peters. É tempo, tá? É impossível representar sem distorções uma superfície esférica em um plano. A área e a forma são atributos espaciais frequentemente alterados nos mapeamentos conforme a projeção cartográfica utilizada. Na imagem, verifica-se a representação de uma mesma área, que é a bolinha, ao longo dos paralelos e meridianos, como a que ocorre na projeção cartográfica denominada. Percebam que a área dessa bolinha aqui, na mesma latitude, não muda. Na mesma latitude, não muda. Só muda a posição como ela está. Aqui ela está esticada, né, em relação a norte e sul, e aqui ela já fica esticada leste-oeste. Que projeção é essa que cria essa deformação das áreas seguindo esse padrão? O gabarito é Peters. A letra A. São os dois mapas que mais caem nas questões que cobram projeções na prova da UERJ. Beleza? Perfeito, Luiz. Muito bom. Agora, não é necessariamente do mapa, mas você pode ter isso, né, sendo representado como um gráfico. A pergunta que a Yasmin fez, acho que foi a Yasmin. O que é uma anamorfose? A anamorfose é uma representação cartográfica, normalmente usada, né, como um mapa ou aparelho de um mapa, mas na verdade tem por objetivo representar algum dado quantitativo. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, o mapa do Brasil, separando as cores por regiões. Se eu fizer uma anamorfose do PIB, que é o Produto Interno Bruto em 2016, reparem que o Sudeste, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo, estarão com áreas maiores. Por quê? Porque participam do PIB brasileiro com maior volume de Produto Interno Bruto do que, por exemplo, a região Norte, que aparece pequenininha. Sai e volta, que aí às vezes esse bug melhora, tá? Sai do Meet e volta nele direto. É Minjun, não é isso? É Minjun que fala? Desculpe se eu estiver expressando errado. Já a mortalidade infantil, olha, o Nordeste, uma área maior, se comparado ao Sudeste, por exemplo. Essa imagem aqui, ó, caiu na prova da PUC aqui do Rio de Janeiro. A pergunta era qual o título dessa anamorfose e a resposta era a população, né? Isso aqui saiu do Atlas do IBGE. Reparem que lá em 2017, os dois países mais populosos do planeta, China e Índia, estavam aqui representados, né? Hoje é Índia e China, nessa ordem. E aí, consequentemente, a área desses países vai ser sempre maior. Por quê? Porque suas populações são as maiores.
Em compensação, o Canadá e a Rússia aparecem minúsculos, embora sejam os países com as maiores áreas territoriais, como as suas populações são muito pequenas. O Canadá tem cerca de 40 milhões de habitantes, né? A Rússia tem cerca de 130 milhões, são países com populações menores, se comparadas à China e Índia, consequentemente, aparecem com áreas menores. Agora, olha esse mesmo modelo de anamorfose falando sobre o PIB global. O produto interno bruto do planeta, que é o maior, é dos Estados Unidos. Olha ele aqui representado. Depois vem o da China. Olha, os países europeus aparecem enormes aqui. E, lamentavelmente, os africanos aparecem reduzidos. Ou seja, a maior ou menor área vai representar sempre algum dado quantitativo num gráfico de anamorfose. Ok? Outra informação importante que eu posso encontrar é a curva de nível ou o perfil topográfico. Curva de nível são essas linhazinhas que a gente está vendo aqui. Nela, eu pego uma parte da topografia, né, do terreno, de uma montanha, por exemplo, que é tridimensional, né, um relevo acidentado, e eu transformo esse perfil topográfico, é o desenho desse morro, esse aqui, ó, é muito parecido com esse aqui, da imagem embaixo, para representar no mapa. E aí a regrinha é muito simples, tá? Cada linha dessa representa uma cota altimétrica, que pode ter qualquer valor. Esse aqui, por exemplo, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400. Varia de 100 a 100. Cada linha dessa aqui é a cota de 1.100, cota de 1.200, 1.300, 1.400. A grande questão é a seguinte: quando em um perfil o terreno é mais íngreme, mais inclinado, as linhas que correspondem a esse lado, elas vão ser apresentadas mais próximas umas das outras. A ideia é exatamente essa aqui, ó. Nessa encosta mais íngreme, eu tenho que percorrer uma distância menor para sair da base até o topo. E aí, a representação vai ser sempre feita por linhas mais próximas entre a base e o topo. Em compensação, na encosta que é menos íngreme, que é toda essa outra aqui, ó, para chegar lá no topo, percorro uma distância maior. E aí, a distância vai ser representada por linhas mais afastadas umas das outras. Então, por exemplo, para representar esse morro aqui, reparem que as linhas são mais próximas desse lado, mais afastadas desse outro. Para representar esse aqui, ó, que tem um morro mais alto e um morro mais baixo, linhas mais próximas por conta de uma encosta mais íngreme, linhas mais afastadas no trecho menos íngreme, morro mais baixo. E isso vale para todos eles, ó. Esse morro aqui, ó, as duas encostas são parecidas. Então, as linhas são muito parecidas até o seu topo. É a forma que eu tenho para olhar o mapa e saber me locomover, sabendo que para chegar no topo desse morro aqui, por exemplo, é muito mais fácil subir aqui por essa encosta, embora a distância seja maior, é menos do que por essa que eu vou ter que escalar. Olha aqui, ó, dois morros parecidos, desenhos muito parecidos para dois morros representados. E aí, nesse caso não é tipo projeção, Isabela, porque eu uso uma técnica só para conseguir mostrar como é que a topografia do terreno é. Olha aqui, ó. Olha nessa questão. Questão linda que caiu na primeira fase da UERJ, ó. Olha aqui, ó. A de número 7, tá? Observe na imagem uma feição do relevo, né, um perfil topográfico, em escarpa.
área de desnível acentuado de altitude, encontrada geralmente nas bordas de planaltos, como os trechos da Serra do Mar, no Rio de Janeiro. Escarpa é isso aqui, ó. Perceba que aqui em cima é bem plano, eu tenho uma declividade bem acentuada, e depois volta o terreno a ficar plano. Esse aqui é um terreno escarpado. Aí a pergunta é, utilizando curva de nível, uma representação aproximada dessa imagem em uma carta topográfica, ou seja, considerando a curva de nível, seria qual dessas alternativas? Reparem o seguinte, tanto na B quanto na C e na D, as distâncias entre as linhas, que são as curvas de nível, elas são bem parecidas. Isso demonstra um desnível padronizado do perfil. É o caso de uma área plana, em que as linhas vão ficar bem afastadas umas das outras, como aparece aqui, ó. Depois, daqui até aqui embaixo, o desnível é muito acentuado. Então, as linhas estão muito próximas umas das outras. Depois, fica plano de novo. E as linhas voltam a ficar mais afastadas. Então, a única imagem que tem variação nessa distância entre as linhas em relação ao perfil topográfico é a da letra A. É isso aí, João. Bota a imagem assim, tira o chat enquanto você estiver pensando. Porque tem um pessoal rápido aí que já está colocando o gabarito. Entendeu? Tira o chat e fica olhando só para a questão. Depois você volta. Mas todo mundo acertou, viu? Gabarito, letra A. Olhando a teoria, é difícil? Não é, né? Só que imagine essa questão aparecendo no meio da prova. Do nada. Realmente fica mais complicado, né? Quer ver outra? Olha essa 6 aqui, ó. Na imagem abaixo, foi utilizada a técnica de curva de nível para representar a topografia de uma região no qual há um vale. O que é um vale? É uma área, né, de depressão entre duas áreas mais elevadas. Tá? Qual é o ponto A, B, C ou D que está no fundo desse vale, de uma área mais rebaixada em relação ao seu entorno? Olha que interessante. Se eu olhar aqui, eu vou ver 5.000. Essa cota aqui, ó, é a cota de 5.000 metros. O que eu faço? Ah, é aqui, tá apertando o lugar errado. Aqui, ó. Tudo que tá aqui, ó, representa a cota de 5.000 metros. Ok? Se eu olhar essa linha aqui, ó, ela tem 4.000. Toda essa linha aqui, ó, é equivalente a 4.000. Essas eu tenho o valor, toda ela. Ok? Aqui eu tenho 5.000 de novo, ó. Toda essa linha aqui, ó, equivale a 5.000. Eita. Essa aqui, ó, 3.000. Toda essa aqui. Ou seja, eu já reparei que se essa aqui é 5.000 e essa aqui é 4.000, a do meio aqui só pode ser de qual valor? 4.500. Então eu tenho 5.000, 4.500, 4.000. Se essa aqui é de 3.000, essa aqui é 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 5.500. Opa, eu sei que está variando de 500 em 500. E se essa aqui é 5.000 e essa aqui é 5.500, o ponto A está no ponto mais alto possível dos morros aqui. E 5.000 está desse lado aqui. 4.500,
4.000. 5.500. 5.000, 4.500, 4.000. Ou seja, estar no fundo do vale, o ponto A está, desce para o ponto B, sobe para o ponto C e desce. O ponto C está mais ou menos aqui. O ponto B está aqui. O ponto A está aqui. E o ponto D está aqui, ó, nessa descida da encosta. 5.500, 5.000, 4.500, 4.000, 3.500, 3.000. Ou seja, o único ponto que está no fundo do vale é o ponto B. Esse desenho aqui tem mais ou menos esse perfil topográfico. Ponto C, ponto B, ponto A, ponto D. Enem também gosta desse assunto. Olha a da UERJ aqui, ó, mais uma. Essa é interessante. É um croquis. Reparem que os Estados Unidos, além de vários desenhos, aparece completamente sem escala, né, muito maior do que o restante do planeta, por exemplo. América Central, América do Sul, África, Europa, Ásia, o próprio Canadá. O texto diz: o século XX foi talvez o mais violento da história mundial. A humanidade está em constante guerra consigo mesma e é perfeitamente capaz da destruição total. Esse é o material bruto para minha arte, diz o mexicano, em um mapa do mundo ladeado por figuras de esperança e desespero, né, as imagens aqui, e coberto por imagens militares e religiosas, assim por estereótipos culturais. Chagoy ironiza Estados Unidos enquanto superpotência e país defensor da autodeterminação democrática mundo afora. Na obra do artista, identifica-se o uso de um recurso representado do espaço similar à seguinte técnica. Gabarito letra C, anamorfose geográfica. Por quê? Eu tenho a deformação da área, e no caso aqui ele está destacando as características de autodeterminação de superpotência, ou seja, deles se acharem maiores e mais importantes do que os demais. Ok? Por que não pode ser projeção? Porque em nenhuma projeção eu teria a deformidade apenas de um país. O aumento nessa latitude, por exemplo, deformaria outros territórios nessa mesma latitude. Um conceito que podia gerar dúvida aqui seria o de escala, mas olha que ele nem dá a opção de escala exatamente para não dar essa confusão da representação da área com uma deformidade da escala geográfica. Boa questão. Olha mais essa aqui, ó. Que foi a que a gente não fez. A 14. O mapa mundi que se apresenta é uma anamorfose e está representando de modo que o tamanho dos países e continentes depende dos habitantes. A população bem parecido com aquele que nós damos, né, referência no mapa do a Índia bem grande, a China bem grande, Canadá pequenininho. Olha o mapa aqui embaixo em comparação à projeção. Ele separa por continentes aqui e por subcontinente, né? América do Norte, América Central e Sul, Europa e Rússia, Ásia, Oceania e África. A pergunta é: sobre o que está apresentado, é correto afirmar que
quem assistiu a primeira aula de população levou uma vantagem, né? Total de habitantes é populoso. Se o planeta tem pouco mais de 8 bilhões, só China e Índia, juntos, praticamente 3 bilhões. É por isso que a Ásia tem essa área ampliada. Por que não é a Austrália, embora seja grande, de fato ela tem uma população muito pequena, né? Cerca de 54 milhões de habitantes. Então, tem pouca gente vivendo na Austrália. A África é, no entanto, o continente que, por um futuro não muito distante, né, até 2100, vai apresentar a maior taxa de crescimento populacional, se equiparando, inclusive, à Ásia. Então, a anamorfose 2100 pode ter o continente africano praticamente do tamanho do continente asiático, em razão do seu crescimento populacional. Andressa, a Índia. E a China ela tem um território maior, a Índia tem um território menor e hoje uma população maior, um relevo mais acidentado. A Índia certamente é pior. A Indonésia também é um país muito populoso, com um território muito pequenininho, né? Então, você também tem um problema seríssimo, né, de excedente populacional. E aí, surpreendentemente, a gente fez as questões todas. Ainda tem um tempinho aqui para eu comentar alguns detalhes do nosso material. Sim, Adriano. Olha esse mapa aqui, ó. Esse mapa foi inventado por um japonês, chama-se Altagraph. E esse mapa aqui, talvez num futuro não muito distante, vocês usem mais. Ele é bem recente, foi premiado, inclusive. Ele é inspirado no origami, né, aquele sistema de dobraduras, para que todas as áreas do planeta possam ser apresentadas proporcionalmente, como elas são de fato, em um mesmo mapa, né, em uma mesma área cartografada. Percebam que esse mapa já causa um desconforto, né? Pois é, você tem a Groenlândia que a gente estava falando tanto, ó, a posição que ela está, a Austrália aqui, o Brasil, a Antártida. Olha a Europa aqui, ó. A Europa inteira, tirando a porção da Rússia, a Europa inteira dentro do Brasil. A Europa inteira, que são muitos países, né, formando o continente. E um outro assunto que a gente geralmente estuda com a cartografia, mas eu sabia que não ia dar tempo hoje, então vai ter que ficar para um próximo encontro, é a que fala sobre os movimentos da Terra e os fusos horários. Tá? Dá 6, Joana? Gabarito letra B é o ponto B. Tá? Se você olhar aqui, ó, para essa imagem sobre fusos, vocês vão reparar que os fusos levam em consideração as longitudes. Ou seja, o entendimento das coordenadas vai facilitar bastante a compreensão sobre fuso horário, tá? Mais do que isso, a partir do momento em que você traça um ponto qualquer no território, eu vou traçar aqui o meridiano de Greenwich, que é o ponto de referência, não importa para que posição você vá. Se você avançar em direção ao leste, se você for nessa direção, você obrigatoriamente vai somar horas. No caso aqui, ó, cada intervalo de fuso corresponde a 1 hora de diferença.
Uma circunferência tem 360 graus. A rotação da Terra, a gente, por convenção, considera 24 horas. Então, os fusos serão separados a cada hora por um intervalo de 15 graus de longitude. Então, aqui eu tenho 15, 30, 45, 60, variando de 0 a 180 para o leste e de 0 a 180 para o oeste. Sempre que eu avançar para o leste, eu vou somar horas. E sempre que eu avançar para o oeste, eu vou subtrair horas. Ok? Então, por exemplo, lanço sim, Gabriel, pode deixar. Tá? Se eu estou aqui no Rio de Janeiro, nesse ponto aqui, ó, ok? E são exatas 21h30, quem está assistindo a nossa aula nesse exato momento e está em Los Angeles, na Califórnia, exatamente nesse ponto aqui, ó, vai olhar para o relógio e vai ver que horas. Tendo o mapa é facinho, tá? Reparem que a gente está no -3 aqui, ó. E são 21h30. Ok? 21h30. Se eu estou indo para Los Angeles e está no -8, olha o amarelo escuro aqui, ó, no -8, eu tenho que considerar o número de fusos entre o -3 e o -8. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fusos. Só que eu estou indo para o oeste. Então, obrigatoriamente, vou precisar aqui, ó, subtrair fusos. Então, se eu botar aqui, ó, subtrair aqui, ó, menos 5 horas. Que horas quem está em Los Angeles lá vai olhar no relógio? 20h30, 19h30, 18, 17, 16. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? 16h30. Esse é o horário Alô? que você vai marcar. Tô ouvindo sim. Quem falou? É o Sebastião. Ô, meu amigo, como vai? Desculpe, eu estou assistindo a aula, desculpe, mas você tocou num assunto meio complicadíssimo. É o famoso GMT, né? -2, -4, -5, +2. Isso é muito difícil de entender. Depois você vai entrar nesse GMT depois, né? Para explicar melhor, né? Certamente. Eu só dei um Porque spoiler aqui. é muito complicado isso. Até hoje, desde há mais de 20 anos, até hoje não entendi isso. É Não difícil entendi. sim. Eu vou ter a oportunidade de entender com você agora. Eu deixei aqui só um spoilerzinho para você Tá estudar, bom. inclusive, em Valeu. casa. Mas a gente vai ter um encontro muito em breve para falar sobre fuso horário, especificamente sobre fuso horário e movimentos da Terra, quando a gente falar também de climatologia. Já é uma preparação para a aula de clima, tá? Então, não se preocupem. Se o que eu expliquei aqui, bem simplesinho, só esse exemplo, já te deixou meio confuso, vai estudar, mas não se preocupe que a gente vai ter esse encontro. Valeu, professor. Desculpa aí, tá? É isso, meu querido. É sempre um prazer tê-lo aqui. No mais, vou encerrar aqui o meu momento com vocês, que foi um prazer. O Meet atrapalhou um pouquinho em alguns momentos, mas não nos derrubou. Quero desejar uma ótima noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Ficou mais leve do que eu imaginava. A cartografia sempre assusta, que o teu problema não é nem cartografia, é a matemática, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir aí treinar mais. Vou mandar material extra para vocês, umas listinhas extras. Podem ficar tranquilos que a gente vai fazer isso tudo ao longo do curso, tá certo? Foi só o nosso segundo encontro. Beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite. Tomar um remedinho agora para a gripe e dar uma descansada. Beijos, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.